Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mika e hoje eu trouxe a última atualização literária de 2024. Estamos quase no final de dezembro, poucos dias para acabar, e eu resolvi trazer uma última atualização falando sobre as minhas últimas leituras, ou pelo menos a tentativa delas. Como é final do ano, tem as festividades, feriados, sempre tem aquela correria, e aqui não é diferente. Surgiram algumas situações, a gente tá pensando se muda ou não de apartamento, então isso tem tomado muito boa parte do nosso tempo. E tudo que eu menos fiz nesses últimos dias foi ler, apesar de eu ter tentado muito. Então, nesses últimos dias, eu só consegui finalizar um livro. Tentei fazer outras leituras, mas a maioria delas eu acabei abandonando pela metade. Eu também vou comentar com vocês quais foram esses livros e por que eu abandonei. Mas ainda há esperança, porque eu tô lendo 2 livros e eu espero que eu consiga finalizar pelo menos um deles até 31 de dezembro. Mas bora falar das minhas últimas leituras. Eu espero demais que vocês tenham gostado dos últimos vídeos que eu trouxe pra vocês, com retrospectiva literária, com muitas indicações voltadas aí pro Natal, pro final do ano. Gosto muito do feedback, dos comentários que vocês dão, então muito obrigada. Já deixo claro aqui pra vocês que ano que vem tem muito mais. Eu espero que meu ritmo de leitura esteja melhor pra gente poder fazer isso. E vai rolar mais alguns vídeos a respeito de leituras ainda de 2024. Então, se você quiser conferir, ficar por dentro de tudo, não deixa de se inscrever neste canal, ativar as notificações pra não perder nada. E já vai dando curtir também, deixa hype aí nesse vídeo, assim vocês me ajudam bastante. E bora lá então falar sobre as leituras que eu fiz. O último livro que eu li, o único livro até o momento que eu consegui finalizar, foi As Coisas que Guardamos em Segredo, da Lucy Scott. Esse é o segundo livro da série Knock Monte. Eu não sei se é assim que se fala, mas relevem. E ele vai contar a história do Nash, que é o chefe de polícia local. Ele é o irmão bonzinho do personagem do primeiro livro. E ele tem essa fama de ser extremamente doce, uma pessoa muito bonzinha, que ajuda todo mundo na cidade. Só que uma situação de perigo acaba colocando a vida dele entre a vida e a morte. E por um milagre, ele conseguiu sobreviver. Porém, após esse fato, o Nash tá tendo alguns problemas para superar o que aconteceu. Claramente, ele tá sofrendo de estresse pós-traumático, de depressão. Então ele tá tomando remédio tanto para sua recuperação física quanto para mental, mas o que a gente vê é que ele tá no espiral de decaída, ele já não é mais o mesmo policial de antes, ele se sente um fracasso, não se sente o herói que ele achou que ele poderia ser, e tudo isso tem abalado muito a sua saúde mental. Por outro lado, nós vamos conhecer a Lina Solavita, que é uma inspetora de seguros. Ela trabalha para uma empresa que faz seguros de objetos valiosos para os seus clientes, e um dos clientes perdeu um carro muito importante para ele, para sua família, e tudo leva a crer que a pessoa que roubou o carro desse cliente importante foi a mesma pessoa que baleou o Nash no atentado meses atrás. Então ela chega na cidade de Conemonte para investigar melhor essas informações e ela acaba se hospedando no apartamento vizinho do Nash. E contra todos os seus instintos, ela acaba vendo o Nash em uma situação de pânico. E a partir desse momento, eles acabam criando uma grande conexão. A Lina o viu no seu pior momento e ela foi a única capaz de ajudá-lo e principalmente a única que o fez sentir alguma coisa. E ele não quer perder essa sensação. Então ele faz de tudo pra Lina não sair da vida dele. Ele se apoia nela como uma amiga, até mesmo como possível interesse amoroso para que ele possa se recuperar. Só que a Lina esconde alguns segredos. Entre eles está o verdadeiro motivo de estar na cidade. Ela nunca contou sobre o seu verdadeiro trabalho e são esses segredos que podem colocar a relação dela com Nash à prova de fogo, e assim a gente vai ver como esse casal vai lidar aí com todas essas situações. Confesso pra vocês que eu demorei muito pra ler esse livro, porque é um livro muito grande. Eu amei o primeiro livro, mas eu também tinha demorado muito tempo pra pegar ele, justamente porque são livros muito grandes, muito grossos. Então eu demorei quase um ano pra fazer a leitura do segundo volume, mas fiz e acabou fluindo. Eu li ele na versão de português de Portugal, da biblioteca que eu tinha pegado. Quem assistiu o último vlog que eu fiz em Portugal vai ver um pouquinho eu falando sobre esse livro. Mas tirando, assim, as questões de tradução, que eu sempre comento aqui pra vocês que tem muita diferença entre o português brasileiro com o português de Portugal, a leitura foi muito gostosa. De fato, não é o melhor livro dessa série. Eu vi que muita gente que já leu ele ou não gostou tanto ou se irritou com os personagens. Eu gostei, assim, foi uma boa leitura, mas eu também senti um pouquinho de raiva dos personagens, principalmente do mocinho, o Nash. Como ele tem esse ar de bonzinho, de benfeitor, que tá sempre querendo ajudar as pessoas na cidade, eu senti que a linha moral dele era muito alta e, de certa forma, ele queria impor
algumas condições para ela sobre o que ele achava correto, como ela deveria se portar em determinadas situações. Então, eu não gostei muito disso. Na verdade, esse comportamento dele, que poderia ser protetor, acabou sendo um pouco irritante, porque a Lina, ela é uma personagem extremamente independente na história. Ela teve um problema de saúde na infância, que fez com que ela fosse criada de forma muito reclusa, então ela tem a constante atenção dos pais, e por causa disso, ela sempre quis ser independente, mostrar que ela consegue fazer tudo sozinha. Isso tem ali os seus pontos negativos, de fazer ela ser uma pessoa que não se abre tanto, de não conseguir falar muito sobre seus sentimentos, tudo bem. Mas ela é vendida pro leitor como essa mulher loba, segura de si. E tinha momentos na história que eu sentia que o Nash queria podar isso dela justamente por causa da visão que ele tinha do que uma mulher tinha que ser ou tinha que fazer. Então foi esses momentos que eu me irritei com o personagem. Mas tirando isso, ele é extremamente encantador, dá pra entender muito aí os problemas que ele tá passando, principalmente em relação à sua saúde mental. Foi legal como a autora aprofundou essa parte dele, assim, dessa questão do personagem tá sofrendo com essa depressão, com estresse pós-traumático. Eu acho que ela trouxe esse aprofundamento sem pesar a narrativa, mas também não deixando leviano, não deixando, assim, um assunto pesado ali jogado, sabe? Então eu gostei da forma como ela desenvolveu. Não é o meu casal favorito dessa série até o momento, mas foi uma experiência de leitura muito legal, muito gostosa. É sempre bom a gente ler um livro físico aí pra sair um pouco dos e-books, e eu acho que esse livro funcionou bastante pra mim. Não acredito que vai ser aquele livro que vai agradar a todo mundo, sabe? Eu acredito que algumas pessoas, como eu vi aí em outras redes sociais comentando sobre ele, vão se irritar, não vão curtir o casal, mas pra mim funcionou, então vale aí a indicação pra quem gosta dos livros da Lucy Score e já leu o primeiro livro dessa série, então eu indico que vocês leiam aí o segundo, até porque os acontecimentos da série, eles são cronológicos, então é bom que vocês leiam na ordem, e fica aí a recomendação. Agora bora falar dos livros que eu abandonei, gente, porque depois desse livro que eu li, foi só ladeira abaixo. Todos os livros que eu peguei pra ler em determinado momento eu acabei abandonando, porque a leitura não estava fluindo. Eu acho que foi justamente pelo fato de ser final do ano, ter muitas coisas pra resolver aqui, então a mente acaba ficando com muitas coisas e a gente não consegue focar na leitura em si. E eu senti que isso afetou bastante essas últimas tentativas de leitura. Claro que tem motivos do porquê que eu não continuei, mas a maioria deles foi por falta de interesse. Então vamos começar com o primeiro livro, que foi 9-Month Contract. Parecia ser um livro muito divertido, com esses traços de found family, um humor bem sagaz, então eu já me interessei. E realmente é uma história muito gostosa de você acompanhar, a escrita é muito boa. Aqui a gente vai conhecer um personagem que ele quer ser pai, só que ele não tem namorada, então ele tá tentando um banco de substitutas, né, pra ter uma barriga de aluguel, mas depois de passar por todos os trâmites, entrevistas, ele acabou não conseguindo escolher nenhuma mulher pra ser a sua substituta, e a clínica que ele tinha escolhido meio que deixou ele de escanteio por isso. Então ele não era mais um cliente prioritário. E aí surge a sobrinha dele, que tem 18 anos, a Everly. Ela vai estudar a faculdade na Irlanda, mas ela quer meio que ajudar o seu tio a tentar encontrar uma substituta antes que ela vá. Então ela faz um anúncio dizendo que tá procurando barrigas de aluguéis, e ela coloca os cartazes em toda a cidade, até que surge uma moça, uma mulher que precisa muito de dinheiro. Ela quer abrir o seu próprio centro de atendimento a animais que estão em situação de rua, só que ela precisa de grana para isso, e ela resolve se candidatar para ser barriga de aluguel na mesma clínica que o mocinho estava tentando encontrar uma substituta. Porém, como ela não atende os padrões físicos dessa clínica, porque ela é uma mulher acima do peso, uma mulher gorda, eles não aceitam a candidatura dela, e é dessa forma que a Everly, que é a sobrinha do cara, vai conhecê-la. Então ela resolve levá-la para conhecer o seu tio. E aí essa mocinha vai conhecer o boy, eles vão entrar num acordo sobre como que eles vão fazer toda a parte da inseminação, e durante o tempo que eles vão tentar fazer com que ela seja a barriga solidária, ela vai ficar morando numa das casas que ele tem, porque ele tem uma casa na montanha e ele tem tipo um celeiro que dá pra dormir e tal, e ela vai ficar lá. Eventualmente a inseminação vai dar certo e os personagens vão se aproximando bastante, já que ela tá próxima dele, e assim então o romance vai se desenrolar. Esse livro aqui, gente, ele tava sendo muito, muito legal, tava me divertindo bastante, e eu acho que eu abandonei justamente por falta de interesse. Eu cheguei ali em 50 e poucos %, eu vou até olhar aqui no Kindle em quanto tempo eu abandonei ele, porque eu tava lendo e tava gostando. 53%. Só que, não sei, parece que perdeu o impacto pra mim. O brilho que eu tava sentindo, esse divertimento, ele
caiu, sabe? Eu tava gostando da leitura, tava gostando da narrativa, os personagens são muito legais, ele é aquele homem rústico, bem calado na dele, um pouco mais fechado, e ela é aquela menina meio assim, sonhadora, que ama os animais, um pouquinho sem noção em alguns momentos. Eles tinham uma química muito inegável, dava pra ver isso, e apesar de não ter chegado ainda no Hot, quando eu abandonei, eu senti que a autora iria arrasar bastante no Hot, porque tem ali algumas interações entre eles que é um pouco mais sexuais e foram super quentes, assim, bem excitantes, então eu imaginava que a cena quente em si seria muito, muito quente mesmo e eu ia gostar bastante. Só que no meio do caminho eu acabei realmente perdendo interesse na história, eu não tava tão mais envolvida assim com a trama. Não sei, gente, eu acho que ficou chato pra mim, entende? Talvez não fosse o momento assim dessa leitura, talvez se eu pegar esse livro daqui uns dias eu possa vir a terminá-lo, porque realmente não existe nenhum motivo além da falta de interesse pra eu ter realmente abandonado essa história. Eu simplesmente deixei ela de lado e comecei a ler outros livros e até agora eu não senti vontade de voltar pra ela. Mas eu acredito que de todos os livros que eu vou citar ao longo desse vídeo, esse é um dos poucos que eu tenho até um pouco mais de interesse de voltar a ler. Então eu abandonei Nine Month Contract, mas eu fiquei muito interessada em voltar e ler outros livros dessa autora também. Os outros dois livros que eu abandonei, eles têm uma pegada parecida, porque são livros de CEO, apesar de terem enredos bem diferentes. O primeiro que eu tentei ler foi The Stopover, da Tilda Swinton. Eu nunca li nada dessa autora, mas eu já vi muitos livros dela aqui, principalmente. Eu não sei se no Brasil tem algum livro dela publicado, eu acho que não. Mas é uma autora que, pelo que eu pesquisei, ela escreve muitos livros de CEO. E faz muito tempo que eu não leio um livro de CEO bem raiz, sabe? Daquele romance de CEO com funcionária, que ele é possessivo, que tem bastante cenas quentes e o romance todo acontece meio que na área do trabalho. Tem muito tempo, eu acho que eu só li um livro nessa temática aí ao longo desse ano. Então, eu tava sentindo essa necessidade, essa falta de ler livros com esse estilo de história, porque eu gosto, é claro que saturou um pouco, mas eu sentia vontade de ler. Então, eu resolvi pegar esse livro dessa autora, que é o primeiro de uma série de 4 livros. É que a gente vai conhecer uma personagem, que eu esqueci o nome dela, gente. Eu tô ruim de nome ultimamente. Ela tá voltando de um casamento e ela vai passar em Nova York para uma entrevista de emprego, mas ela mora em Los Angeles. Acontece uma situação bem desagradável antes do embarque e ela acaba ganhando um upgrade da companhia aérea para a área VIP. E o assento dela acaba ficando vizinha ao de um homem extremamente charmoso, muito bonito, bastante intenso. Eles começam a conversar, eles não falam muito sobre sua vida pessoal, mas começam a conversar. Dá pra ver que existe uma grande excitação entre eles, um grande interesse, e surge a oportunidade deles ficarem. Então eles acabam tendo uma noite, eles vão, né, para um hotel, transam e tal, mas cada um segue sua vida, porque ele mora em Nova York e ela mora em Los Angeles. Um ano depois, agora a gente vai rever esses personagens novamente. A mocinha tá se mudando de LA pra Nova York, porque ela conseguiu o emprego dos sonhos dela em uma empresa de mídia, e ela vai descobrir da melhor maneira ou da pior maneira possível que o boy que ela ficou lá no avião um ano atrás é o chefe dela. Na verdade, ele é o dono da empresa. E esse reencontro vai abrir muitas possibilidades, porque ele não pegou o número dela, então ela ficou meio ressentida com ele, só que existe ali um interesse entre os dois, mas é aquela coisa, né? Ele é chefe dela, ela é funcionária, então assim, a gente vai ver aí como que as coisas vão se desenrolar. The Stopover é aquele romance clichê de CEO. É um romance de CEO raiz, assim, se você quer relembrar romances de 2018, 2019, leiam os livros dessa autora, porque todos eles têm essa vibe. E foi muito legal, assim, a escrita dela, eu nunca tinha lido nada dela. Eu gostei bastante porque trouxe essa saudade que eu tava sentindo de livros desse gênero, desse estilo. Então foi muito positivo. Eu me envolvi bastante com os personagens e as cenas quentes são maravilhosas, sabe? Tipo, é bem explícito e bem bruto. Então, se você também gosta de cenas bem, assim, típicas de livros de CEO, mas muito boas mesmo, bem escritas, também fica aí a recomendação. Tá, mas por que eu abandonei? Tava legal, tava super gostoso a história, só que é aquele romance que os personagens brigam muito, porque eles não conversam, sabe? Eles têm muitos desencontros. Ela pensa uma coisa e ao invés dela confrontar ele, ela fica com raiva dele. E ele também tem muitas oscilações de humor em relação à empresa e ele acaba tratando ela de forma bem babaca, então eles acabam brigando. Então é um romance muito de cão e gato, porque existe muita essa tensão entre
entre eles, só que eles acabam brigando o tempo todo. E eu fiquei um pouco cansada dessa dinâmica ao longo da história. No início eu tava achando super legal, porque eu acho que essas briguinhas dão uma agitada no enredo, fica bem divertida, mas eu acho que ficou um pouco assim, saturou, sabe? Ficou um pouco excessivo. E como é um romance muito de toque físico, né? Tem muitas cenas quentes, entre aspas, eu não senti que saía da esfera do trabalho e da esfera da cama. Parecia que só existia esses dois cenários no enredo. Então eu fui realmente perdendo interesse aí ao longo da leitura. Não foi mais me prendendo. Eu fiquei assim, tá bom, mas sabe quando você não quer continuar a leitura? Tipo, tá legal, porém nada tá me prendendo tanto ao ponto de eu finalizar. Então eu acabei preferindo dar essa abandonada. Eu abandonei o livro em 46%. Não sei se eu vou voltar a ler, porque eu acho que caiu meio que no clichê mesmo, assim, não tem nada surpreendente. Eu não acho que vai acontecer algo muito surpreendente, que vai me deixar, assim, eufórica pra continuar. Por isso que é um livro que eu vou passar pra frente, eu não vou voltar a ler, provavelmente. Tem outro livro da autora que tá no meu radar. Eu tenho interesse ainda, assim, nos outros livros dessa série, mas esse primeiro, ele começou bem, só que não foi tão bom ao ponto de conseguir me prender do início ao fim, entendeu? Então, por isso, eu não continuei. Se você já leu algo da T.L. Swan, comenta aqui abaixo algum livro dela que você gostou, porque eu quero ler mais livros dela. Eu gostei muito da escrita, eu gostei bastante do fato dela escrever livros de CEO, que é uma coisa que eu tô realmente sentindo falta. Então, comenta aqui abaixo qual o livro que você curtiu, porque talvez eu possa ler ele futuramente. E o segundo livro que tinha essa pegada de CEO que eu abandonei é o nacional, que é O Cretino que Eu Odeio, da Bia Carvalho. Eu gosto muito da Bia Carvalho e fazia muito tempo que eu não lia nada dela, então tava com muitas expectativas a respeito dessa história. Esse livro, ele saiu em algum vídeo recente sobre nacionais. Quem assistiu viu que eu estava com muita vontade, eu estava bem animada para ler esse livro, e a gente resolveu ler ele lá no meu clube do livro. Então aproveitei para, enfim, colocar essa leitura em dia. Nessa história a gente tem uma mocinha que vai começar a trabalhar em uma empresa de produção musical, ou é produção de eventos, acho que é produção de eventos. Ela tá se formando nessa área, mas ela consegue um emprego de secretária. E o chefe dela é um cretino. Ele é filho do dono da empresa, só que ele é um bastardo, e por causa disso os outros funcionários falam muito mal dele, assim, as más línguas fazem a festa. Só que como ele é uma pessoa extremamente rude, que não é muito aberta, isso também acaba contribuindo mais ainda para os falatórios. Então ela vira secretária dele, e mesmo não tentando ser levada pelos comentários maldosos, a atitude dele com ela acaba mostrando que ele realmente não é uma pessoa mais fácil de se conviver. E para fechar um negócio com uma cliente, eles acabam tendo que fingir estarem em um relacionamento. Eles fingem que são namorados. E aí eu parei aí, gente, porque assim, não deu para continuar. Eu terminei esse livro, eu parei esse livro em 52%, mais na metade. Era meu interesse continuar, finalizar a história, mas assim, não deu, sabe? Eu achei o livro muito fraco. Eu gosto desse tipo de enredo, eu sei que é clichê, mas o desenvolvimento dele é muito fraco, gente. Essa é a palavra, sabe? É aquele livro claramente que seria 3 estrelas. Eu achei o enredo um pouco confuso, principalmente no início, em relação à ambientação. Não sabemos onde se passa a história inicialmente. A autora não fala de onde é a empresa, onde se passa a história, onde fica a casa dos personagens, não fala. Só que ela cita uma festa da empresa e ela cita Guaraná e funk. E eu automaticamente pensei, o livro se passa no Brasil. Só que os personagens, tirando a mocinha, todos eles têm nome gringo, sabe? Nome de fora. E eu fiquei, tá, mas passa no Brasil, mas os personagens têm nome em inglês, então assim, onde se passa a história? No final, depois de muito tempo, eu entendi que a história se passa perto de Miami, nos Estados Unidos. Só que tem muitas coisas no enredo que não fazem muito sentido em relação a isso, sabe? Porque parece que tá no Brasil, mas parece que tá fora, mas, entende? Tipo, a ambientação ficou confusa de fato, eu não consegui entender onde se passava a história, e isso já ficou meio que na minha cabeça, porque eu fiquei, onde caralho está se situando? E eu não gostei muito do mocinho, eu achei ele muito confuso, gente, é uma personalidade muito confusa. Quando fala pra mim que é um CEO cretino, eu espero que ele seja aquele CEO cretino, que é o que o nome fala, sabe? Um personagem difícil de conviver, que é uma pessoa um pouco arrogante, um pouco bruta, que não sabe se expressar. Eu gosto desse estereótipo do cretino, e eu acho que a autora teria acertado muito mais se ela mantivesse essa personalidade dele em boa parte da história. Só que não, ele tem muitas oscilações
variações de personalidade. Tem momentos que ele é gentil com a mocinha, sem nenhum porquê, sabe? Ele simplesmente trata ela bem. E tem outros momentos que ele tá sendo super escroto com ela, sendo muito rude, do nada, assim. Tipo, também sem nenhum motivo aparente. É como se fosse um morde-a-sopra vindo dele, porque a moça não faz nada, ela só respira. E ele tá ali reagindo super 880 e não dá pra entender, porque parece duas pessoas muito diferentes. E ele não é também aquele cretino que a gente imagina, porque como ele narra a história, a gente vê a intenção dele por baixo, né? Ele é uma pessoa que tem medo de se magoar, já sofreu muito com as pessoas falando mal dele na empresa, então ele ataca pra não ser atacado, mas a essência dele não é de ser uma pessoa agressiva, entende? Só que como é uma história que pinta ele como um cretino, eu esperava um pouquinho mais dessa personalidade. Eu queria que ele fosse aquele CEO arrogante, aquele CEO que é difícil de conviver, e na verdade era meio que uma máscara que ele usava, e ele não conseguia sustentar essa máscara durante muito tempo. Numa hora ele tava tratando a mocinha bem, outra hora ele tava sendo escroto, então assim, ficou realmente confuso. A construção da personalidade dele, ela não me agradou. Eu gostei bastante da mocinha, a Mel. Eu achei ela, assim, uma pessoa jovem, típica, normal no enredo. Mas ele é difícil de entender um pouquinho e eu não me conectei tanto assim com esse personagem em específico. Além disso, tem cenas do enredo que são um pouco confusas mesmo. Por exemplo, tem uma cena que ele tá puto, tá muito revoltado. Eu também não lembro do porquê. E ele começa a tocar a guitarra agressivamente na sua sala pra poder extravasar. Só que pra mim não fazia muito sentido o empresário tá fazendo isso no meio da empresa, sabe? Tipo, coisas que não casam, coisas que no enredo não casaram pra mim. Escolhas de cenas, de atitudes que não faziam muito sentido. Então é um livro que eu gosto muito da escrita da autora, como eu falei pra vocês, eu já conheço os trabalhos dela de outras histórias e eu sempre gostei, sempre recomendei aqui pra vocês, mas esse em específico eu achei muito fraquinho, um romance meio bobo, uns personagens sem tanta personalidade, que não me envolveram tanto, um enredo sem carisma, sabe? Faltou alguma coisa, eu achei meio bobo. Eu queria mesmo finalizar para poder dizer com propriedade, olha, isso aqui não funcionou, isso aqui não é legal, eu não gostei. Só que eu preferi focar em outras leituras, né, gente? A vida é muito curta pra gente perder tempo com histórias que não estão fluindo, que não estão instigando a gente. Então eu preferi abandonar em 52%, como eu disse pra vocês, do que continuar a história, porque eu sinto que não seria um livro que eu ia amar. Poderia recomendá-lo pra vocês para passar o tempo, se você quer algo sem muitas pretensões, algo mais leve, mas realmente não me causou muitas emoções, assim, é um livro meio fraquinho mesmo da autora. Não é um dos que eu recomendo pra vocês. Agora que a gente já falou dos livros abandonados, vamos falar sobre os livros que eu estou lendo no momento. Eu estou lendo 2 livros, né, como eu disse pra vocês, espero que pelo menos um deles eu consiga finalizar até o dia 31. E eu estou intercalando entre livro físico e e-book, porque eu peguei livros na biblioteca, então eu preciso ler esses livros também, né? É uma meta também. O livro que eu tô lendo é esse daqui, que é O Reino de los Malditos, mas o título em português é Reino das Bruxas. Esse livro eu sempre tive uma curiosidade, eu acho a capa muito bonita. Essa autora também tem outra série muito conhecida, então era um livro que eu já tinha visto, já estava no meu radar, mas eu tinha visto umas resenhas muito negativas de amigas que eu confio muito, então ele meio que acabou saindo da minha lista de leituras. Só que quando eu tava na biblioteca, eu vi ele e eu pensei, quer saber? Eu vou tentar dar uma chance pra essa história. Eu acho que é uma fantasia, mas eu não sei dizer pra vocês se realmente é esse gênero. É uma história de bruxas em vingança. A gente tem a Emília e a Vitória, que são as irmãs gêmeas. Elas moram com os pais, a avó, uma vida super simples. Elas têm um restaurante familiar, eles trabalham nesse lugar. Até que uma tragédia muda totalmente a vida de todo mundo. Porque a Vitória, que é a irmã mais impetuosa, que tá sempre se colocando em problemas, ela acaba sendo assassinada. Mas assassinada, assim, de uma maneira bizarríssima. Arrancam o coração dela. E a Emília acaba descobrindo o corpo. Ela vê a irmã naquela situação e ela fica ali desesperada para encontrar respostas, para saber quem foi a pessoa que fez isso. Então ela promete se vingar para descobrir quem foi o verdadeiro culpado. E aí tem segredos escondidos entre esses personagens, tem os príncipes do inferno. É uma história bastante pautada em maldições e é um livro que demora um pouquinho mais para acontecer. Ele tem um ritmo mais lento inicialmente, faz parte de uma trilogia. Eu não sei se são sobre os mesmos personagens, mas eu acho que isso faz com que esse livro aqui seja um pouco mais introdutório, por isso que
eu senti que ele tá sendo mais lento mesmo. Apesar de ser um livro em espanhol, eu tô lendo até que num ritmo muito bom. Eu comecei ontem, eu tô na página 65 e eu tô gostando, gente, tá sendo bem legal. Eu espero conseguir terminar, espero que ele me deixe presa. Como é um livro físico, eu normalmente não tento abandonar, sabe? Eu tento dar um pouco mais de chances. E-books é mais fácil dar um tchau, né? Mas como é livro físico, eu vou tentar fazer um esforço a mais. Porém, o que eu li até agora eu tô gostando bastante, apesar do que eu li ter sido realmente mais introdutório. Nada de fato tão interessante aconteceu, além da morte da irmã da protagonista, né? Então, se eu conseguir terminar esse livro, eu vou botar aqui com resenha pra vocês, comentando mais sobre ele, né? Nos próximos vídeos do canal. E o livro que eu tô lendo é um livro em e-book, que é Lights Out, da Navessa Allen. Esse livro aqui, gente, eu já tinha visto no Telegram, mas eu não tinha pensado em ler, tá? Eu li a sinopse, porém ele não tinha me chamado a atenção. Até que eu vi um vídeo de uma youtuber gringa e ela tava comentando sobre livros e tal, e ela fez a resenha desse livro e, gente, ela amou. Ela falou que era um livro que valia muito a pena a leitura. É um dark romance com esse enredo de stalker, de perseguidor. Aqui a gente vai conhecer uma personagem que é uma enfermeira. Ela trabalha na parte de traumas e para ela lidar com toda essa tensão que o trabalho traz para ela acaba se perdendo nas redes sociais. E ela é viciada numa trend do TikTok, que é aquelas trend dos caras que ficam sem camisa e ficam sensualizando pra câmera. E ela segue uma conta de um homem que tem a cara tampada, ele usa uma máscara de caveira, e ele faz esses vídeos e ela se excita com eles. Só que o caminho dela vai se cruzar com o dessa pessoa. E ele vai descobrir onde ela mora, né? Vai descobrir informações sobre ela e ele começa a ficar obcecado por ela, vai começar a persegui-la de fato. E o plano dele é atender todas as fantasias sexuais que ela tem envolvendo ele e a sua máscara. Então é um livro bastante sexual, sabe? Que aborda o kink, que são essas fantasias sexuais fora do comum. Tem essa questão de moralidade dos personagens, porque ela é uma pessoa que pensa nele enforcando ela, transando com ela com uma faca, ameaçando ela. E ele é um perseguidor, né? Ele instala câmeras na casa dela, às vezes vê ela ali em posições um tanto comprometedoras. Então, assim, tem uma linha moral muito complicada, mas é uma história bem interessante. Também é um livro muito lento, que demora demais para se desenvolver. Eu acho que isso pode ser um problema para algumas pessoas. No meu caso, como eu não tô tão, assim, no melhor ritmo de leitura, tá sendo gostoso acompanhar esse ritmo mais lento da história. Eu tô em 20% do livro, eu tô bem animada para saber como serão os próximos capítulos, e se eu terminar, também vou voltar aqui para comentar mais sobre ele com vocês, porque eu acho que esse é uma grande promessa de dark romance para 2025, hein? Escuta o que eu tô falando. Eu acho que esse livro aqui ele vai acabar hypando de alguma forma e eu quero ser uma das primeiras pessoas a comentar sobre ele com vocês. Então vamos ver se essas duas leituras, né, tanto El Reino de los Malditos quanto Lights Out funciona, e aí eu também volto aqui para contar para vocês tudo sobre esses livros. É isso, gente, então esse é o vídeo de hoje, o nosso último vídeo de atualizações literárias. Acredito que as próximas atualizações vão ser de 2025, então vou me despedindo aqui de vocês, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta se você conhece algum dos livros, se você já leu eles, o que você achou dessas histórias, vou adorar conversar com vocês. E é isso, gente, voltamos nos próximos vídeos com mais retrospectiva, com mais vídeos de indicações, e a gente então se encontra no próximo. Um grande beijo, tchau!